Por que só atraio embustes? Atendendo ao pedido do pessoal do Instagram, que me solicitaram falar sobre alguns temas, hoje quero responder algumas perguntas que eles me mandaram por direct. E uma das perguntas foi: por que eu só atraio pessoas que são embustes na minha vida? Fique até o final desse vídeo que você estará descobrindo as causas possíveis para estar atraindo embustes para perto de você. Primeiramente, vamos definir qual que é o conceito de embuste. Embuste pode ser entendido como aquela pessoa problema, aquela pessoa que geralmente tem uma série de dificuldades emocionais, comportamentais, psicológicas e que às vezes isso aparece na relação com uma outra pessoa. Mas cabe também um outro esclarecimento. Todo mundo é um pouco embuste também. É difícil a gente pensar que a gente é o modelo perfeito de interação social, ou de personalidade, ou de comportamento, ou de ser humano. Todos nós temos dificuldades. E essas dificuldades naturalmente vão aparecer na relação com o próximo. E esse próximo que está interagindo com você também pode te classificar como sendo um embuste. Já parou para pensar nisso? Considerando tudo isso, vamos a um outro esclarecimento. É importante entender que os opostos se atraem. Como que isso se dá na minha relação com uma outra pessoa? No processo de interação social, sempre vou ter o que oferecer para uma outra pessoa. E essa outra pessoa vai se sentir atraída por essa característica que eu estou apresentando e vice-versa. Aqui já começamos a perceber algumas das possíveis causas para entender o porquê que essas pessoas embustes, entre aspas, tendem a se atrair por você. Outro ponto central e fundamental vai depender da maneira com a qual eu classifico as pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, se eu pego uma pessoa, eu sei que toda pessoa tem qualidades e defeitos. Porém, na interação com essas pessoas, eu preciso entender que o meu ato de classificação pode estar próximo de exaltar os defeitos dessa pessoa e desfocar das qualidades que essa pessoa também apresenta. Se eu fizer isso, eu estou no mínimo sendo injusto com essa pessoa. Por quê? Todos nós temos algo a acrescentar e também temos algumas coisas para melhorar. Sabe qual que é o grande desafio que hoje em dia as pessoas tendem a não querer muito fazer com as pessoas? A coragem de saber cultivar nas relações aquilo que as pessoas têm de melhor, cultivar o bom, porque isso envolve esforço, isso envolve dedicação. Saber tirar do outro aquilo que ele tem de melhor é um grande desafio. E aqui pode estar o X da questão. Provavelmente não é você que está atraindo embustes, pode ser você que esteja exaltando os defeitos dessa pessoa por não ter coragem de extrair de dentro dela aquilo que ela tem de melhor para poder cultivar isso com você. 5 pontos para você refletir e entender por que você está atraindo esse tipo de pessoa. Retomando o que estávamos falando anteriormente. Só atraio aquilo que eu tenho e que o outro não tem. Os opostos, eles tendem a se aproximar. O meu olhar ele fica fixado naquilo que é negativo. E quando eu dou atenção para esse tipo de coisa, a tendência é as pessoas se aproximarem por eu estar dando atenção ao que é negativo. A atenção é um poderoso chamariz e gera muito apego. Por exemplo, quando alguém começa a se desvalorizar perto de você, o seu olhar fica fixado nessa característica e você tenta fazer o quê? Dar atenção para poder fazer a pessoa se sentir melhor. A tendência é a pessoa aumentar a capacidade dela mesma se desvalorizar. Isso se torna um problema. Outro ponto importante é a insistência do outro por carência, por estado de privação de querer receber alguma coisa que ele não tem e que ele vê que você tem e pode oferecer para ele. Por isso da insistência. É muito comum nas nossas relações sociais percebermos aquilo que os outros têm de qualidades e a gente querer aquelas qualidades próximas de nós. E a nossa tendência é querer aproximar para perto da gente pessoas que têm essas características. E às vezes essa insistência no comportamento se explica por isso. Outra característica importante é você se fazer de bonzinho ou boazinha para não ofender a outra pessoa. Um dos problemas da humanidade é querer agradar a todos. Se você entrar dentro dessa dinâmica, você vai fazer com que o outro se torne um adulto mimado. Porque a cada exigência daquela pessoa, você tenta agradá-la, ela vai querer exigir mais coisas de você, isso pode se tornar algo desproporcional, sem controle. E se você dá atenção para essas características, elas tendem a se fortalecer. E por último, você se tornar permissiva também por carência própria. Se você tenta procurar uma pessoa que seja diferente dessas pessoas que têm essa característica de ser muito insistente, muito problemática, e você não consegue achar, você pode tender a querer ceder para poder suprir uma carência pessoal.
Isso também se torna um problema e isso fortalece esses embustes ficarem próximos de você. Reflita sobre esses pontos e tente identificar o que você precisa mudar na relação com as pessoas e o que você pode tornar melhor. Essa reflexão serve para você entender mais ou menos como que você pode fazer com a sua relação interpessoal no dia a dia. Pessoas são como jardim. O que você cultiva cresce e floresce. Em breve estarei lançando um curso de aprofundamento para você saber o que fazer com esse tipo de pessoa e com outras pessoas que podem apresentar outros conjuntos de comportamentos problema, para que você saiba o que fazer com essas pessoas. Um abraço e até mais!